Rotoplas climatizadores evaporativos. Moderno sistema de climatização que reduz a temperatura, limpa e hidrata o ar. Indicados para ambientes industrial, comercial ou residencial. São 25 modelos com alta tecnologia para qualquer necessidade. Os equipamentos Rotoplas apresentam muitas vantagens. Baixíssimo consumo de energia. Melhoram a produtividade. Proporcionam maior conforto térmico. Ar 100% renovável. E reduzem a temperatura mesmo com portas e janelas abertas. São sustentáveis e ecologicamente corretos. Rotoplas climatizadores evaporativos. É top. A evolução com novos ares. Olá pessoal, o Educar de hoje recebe a professora e psicóloga Cristiane Araújo, que irá bater um papo sobre o desenvolvimento infantil. A professora Cristiane é graduada em psicologia, tendo foco de atuação em clínica infantil, adolescente e adulto, atuando também na área de psicopedagogia e educação especial. Professora Cristiane, seja muito bem-vinda ao programa Educar. Ana, eu é que agradeço pelo convite. Professora, a partir de quantos anos a criança começa a se desenvolver? E se existe uma idade limite para o desenvolvimento infantil? Olha, na verdade, nós começamos a nos desenvolver desde o útero materno. Então, existem pesquisas que já a partir dos 2 meses, a criança já é capaz, por uma questão hormonal, de sentir a tristeza, a felicidade da mãe. Não dessa forma complexa como nós estamos acostumados, mas principalmente nos últimos anos, né, nos últimos meses de gravidez, ela já é capaz de escutar a voz da mãe, o coração da mãe, quando o pai vem, acaricia a barriga da mãe, então ele já escuta essas vozes e a partir do momento em que ela nasce, essas vozes já são capazes de acalmá-la. Então não existe desde o momento da concepção, ela já começa a se desenvolver. E até antes mesmo, porque a criança, antes mesmo de ser concebida, ela já é um sonho para os pais, né? Por isso que nós, psicólogos, sempre perguntamos, a criança, ela foi planejada ou não planejada? E não existe limites para o desenvolvimento. Então, nós nos transformamos em homem a partir do contato com a sociedade. Então, até o nosso último suspiro, com 80, 90, 110 anos, nós vamos estar em desenvolvimento. E professora, a influência do meio tem muito a ver com o desenvolvimento infantil também ou já é uma coisa inata da criança? Essa é uma pergunta excelente, professora, porque sempre me pergunto, a personalidade humana, ela é genética ou ela é social? E o que nós, pesquisadores, nós psicólogos entendemos hoje, é que na verdade ela é uma interação entre o meu organismo biológico, o meu aparato biológico e a sociedade. Só que hoje nós entendemos que a sociedade, ela tem uma influência muito maior do que a nossa própria genética. Por isso que nós, como professora, educadora e como psicóloga, nós acreditamos que nós podemos potencializar o que essa criança tem de melhor. E os pais, professora, como é que os pais podem observar esse desenvolvimento infantil no dia a dia na criança de 0 a 3 anos, a 5 anos, ainda antes de entrar no ensino que nós consideramos como base, antes dos 6 anos? Então, muitos pesquisadores, eles acabaram dividindo em fases. Então, por exemplo, do 0 a 1 ano, ele está num período sensório-motor, que ele vai aprender principalmente pela prática. Certo. Então, se você vê um bebezinho com um chocalho, o que ele vai
está aprendendo? Ele vai estar aprendendo a questão da motricidade, de segurar o chocalho. Quando ele segura o chocalho, ele vai querer escutar aquele som. Então ele vai aprendendo a se desenvolver, principalmente enquanto também o aparato físico dele vai se desenvolvendo. E nessa fase é muito importante considerar que, num primeiro momento, mamãe e bebê, eles são um só, porque eles estão na barriga um do outro. Então, biologicamente, eles praticamente são um só. E hoje nós temos aquela questão da mãe, ela tem aquele momento em que ela entra, né, o próprio governo, as próprias empresas, elas dão para a mãe um momento para ela ficar com o filho. Por quê? Esse momento é de extrema importância para o bebê. Porque a criança humana, o bebê humano, ele é total e completamente dependente fisiologicamente e emocionalmente dessa mãe. Então é como se esse cordão umbilical ele não fosse rompido na hora do nascimento. Ele ainda precisa do seio da mãe, ele ainda precisa do carinho da mãe, do conforto da mãe, do calor da mãe. Não só mãe, do cuidador, porque como nós falamos que nós somos seres sociais, hoje o pai também acaba exercendo essa função também, pais, avós. Então quando eu falo mãe, não é mãe, são cuidadores. Só que essa fase é de extrema importância para a autoestima da criança. Por quê? Se a gente pensar que a criança sente fome, fome é dor. Então se esse seio, se esse alimento, se esse calor demora muito para chegar, a criança ela vai ter uma perspectiva negativa de mundo. Quando ela crescer, ela vai acreditar no quê? Que por mais que ela chore, por mais que ela precise, independente do que ela faça, esse conforto não vai vir. Então ela vai ter uma perspectiva negativa de mundo. Então daí vem a questão da autoestima, desde os primeiros meses de bebezinho. Agora, se ela tiver um seio, né? Por isso que a gente fala seio, a questão do conforto. Se ela tiver um seio bom, que quando ela chora, que quando ela tem frio, que quando ela precisa, aquela pessoa vem de encontro a ela, né, nos primeiros meses e conforta e dá o leite para ela no momento que ela precisa, a perspectiva de mundo que ela vai ter, ela vai internalizar os pais ou os cuidadores como uma pessoa que vai atender a todas as necessidades dela. Então ela tem uma probabilidade muito maior de ser uma pessoa que tem uma autoestima mais elevada no futuro. Você está vendo como esses primeiros meses eles são extremamente importantes? Esse primeiro ano ele é extremamente importante? Então, a gente percebe, professora, que aqui em Sorocaba existe uma preocupação muito grande com a primeira infância. Sim. Né? Então a gente está observando que a prefeitura ela já está, né, organizando muitos cursos para a formação de professores para trabalhar com essa faixa etária. Excelente! Né? E que tipo de atividades esses professores podem estar desenvolvendo com as crianças na faixa etária? De 0 a 3 anos. A 3 anos. Olha, nessa idade, principalmente dos 0 aos 2 anos, a nossa inteligência é eminentemente prática. Então ela vai aprender principalmente através do tato, principalmente através dos órgãos sensoriais, então através da visão, da audição, do tato. Então ela precisa de brinquedos que possam, não só de brinquedos, não precisa ser aqueles brinquedos caros, sabe? Não vou falar nem o nome das marcas, mas a gente sabe quais são. Mas a gente pode fazer com sucata, chocalhos que fazem com a criança, que a criança consiga desenvolver o auditivo, sabe? Brinquedos que trabalhem o tato da criança. Eu trabalho muito com isso, sentimentos ao tato. Então, por exemplo, eu falo para a criança: olha só, isso daqui ela é uma lixa. A lixa é mais parecida com o amor ou com a dor? Aí ele vai falar assim: ah, isso daqui parece mais o amor da minha mãe.
entendeu? Ou quando eu coloco uma seda, né, no rostinho dela, ou uma esponja. Eu falei, isso aqui é mais parecido com amor ou com a dor? Ela fala, com amor. Então a gente pode usar o concreto, porque a criança de 0 a 2 anos, de 0 a 3 anos, ela é concreta. Não adianta muito a gente falar com ela. A gente teve uma época que nós confundimos um pouco a psicologia, que a gente falava com a criança, e na verdade, como ela nessa época ela é concreta, nós precisamos falar o menos possível, só o suficiente para a criança compreender as regras e, na verdade, construirmos brinquedos para que elas possam trabalhar o máximo possível com essa questão concreta, com essa questão prática. Interagindo mesmo, Interagindo, né? Mas ela precisa da interação com esses professores, com os pais, porque para ela isso vai significar o amor. E não tanto o conversar, o dar bronca. E principalmente, Ana, uma coisa que a gente tem que ressaltar: punição. A punição, nessa idade, ela tem que ser dada com extremo... A gente tem que... Cuidado, né? Com extremo cuidado. Punir o menos possível. Né? Só quando extremamente necessário, quando isso for de alguma forma prejudicar a vida da criança. A criança ela precisa ser muito mais gratificada por aquilo que ela faz do que punida. Porque você falou dos 0 aos 3 anos. E aos 2 anos, nós falamos agora dos 1 aos 2 anos, mas os 2 anos ela é uma fase crucial. Porque é a fase que começa o desenvolvimento da linguagem. Ela passa do concreto para o simbólico. Então, antes a gente achava que a criança dos 0 aos 2 anos não aprendia nada. Na verdade, ela aprende muito, ela observa muito. E aos 2 anos ela consegue falar. Por quê? Porque ela já aprendeu tudo aquilo sobre o mundo, só que ela consegue, ao invés de ser só símbolos e imitação, transformar em simbólico. O símbolo é a palavra, né? Aquilo que ela tem dentro de si. Porque daí o aparato neurológico, neurofisiológico dela já é capaz de fazer com que ela consiga falar aquilo que ela sente. Então é uma fase crucial. E aos 2 anos também, aí vem outra fase crucial, que é o treino ao toalete. Até os 2 anos a gente não acha tudo bonitinho? Acha. É tudo lindo. Ela dá um tapa na carinha da mamãe acha lindo. Dá risada. Dá risada. Mas aos 2 anos, olha só o choque. Eu posso fazer xixi nas calças, eu posso fazer cocô nas calças, eu posso cuspir na minha mãe, posso bater, posso jogar, todo mundo acha lindo. Aos 2 anos começou o seguinte: não, você tem que tirar a fralda, você tem que fazer as necessidades. Então o xixi não pode ser mais na hora que ele quer, tem hora certa, lugar certo, momento certo. Se ela não faz certo, muitas vezes os pais punem. E daí nessa hora da punição é que nós podemos trazer algumas neuroses lá na idade adulta, como compulsão, transtornos obsessivos compulsivos, né? Então se a criança for extremamente criticada, se forem pais extremamente exigentes, eles vão fazer que também essa autoestima da criança ela diminua e que seja uma criança mais repressiva, que esteja reprimida. E daí às vezes a gente encontra crianças com, né, adultos que sejam mais mão de vaca, ou que sejam mais rígidos com limpeza. Agora também por outro lado, e os pais muito permissivos, pais muito permissivos podem fazer com que as crianças não aprendam regras. E daí sejam crianças que não consigam internalizar essas regras, né? Que nós não conseguimos colocar a interdição na criança, e quando adultos sejam crianças incapazes de internalizar regras, e daí eles dão vazão ao impulso delas,
sem pensar nos outros. Então eles ficam só sob controle daquilo que eles querem e não sob controle do sentimento dos outros. Olha só, a gente não presta atenção do 1 aos 5 anos, mas tem muitos autores, Freud, que no Brasil é o autor da psicologia mais respeitado, que diz que dos 1 aos 5 anos é o momento mais importante para a formação da personalidade da criança. E hoje a gente sabe, quando a gente fala de professores, que muitos pais, pelo amor de Deus, não é uma crítica aos pais que precisam trabalhar por uma questão social, né, e deixar a criança das 7 às 7 na escola. Mas hoje os professores, eles precisam, têm a necessidade de entender essas questões psicológicas. Por quê? Porque além de educadores, no sentido da alfabetização, eles também são extremamente importantes para o desenvolvimento emocional dessa criança. Nossa, professora, foi um prazer recebê-la aqui no nosso programa, né? Esse espaço está aberto para que você venha em outros momentos também para conversar um pouquinho mais sobre desenvolvimento infantil. Ai, que bom! Fico muito feliz, fiquei muito feliz por esse convite, Ana, agradeço. Pessoal, o programa Educar fica por aqui hoje.